Já vai começar a gravar? Eu acredito que já começou a gravar. A doutora Luciana está na sala? Tá, sim. Boa tarde. Doutora, boa tarde. Como está a senhora? Muito Que bem. prazer. Lhe agradeço por demais a sua presença. É uma honra estar aqui recebendo a senhora. Tá? A Comissão de Combate à Corrupção da OAB sente-se honrado pela presença da senhora, iluminando a comissão e trazendo luz. É sempre importante o Ministério Público estar presente nessa caminhada conosco. Então, eu agradeço imensamente a senhora ter aceito o convite através do Dr. Alexandre, membro da comissão, nosso conselheiro, para estar aqui presente nessa live para comentar um assunto assim de grande relevância, que é a corrupção, né? Que infelizmente é um grande mal que assola a nossa sociedade, ainda mais nos tempos que vivemos hoje, em pandemia, e a gente ser obrigado a ver corrupção dentro da área de saúde, entendeu? É muito triste. Mas eu agradeço por demais a senhora, agradeço ao presidente da OAB, doutor José Carlos Risse Filho, por ter possibilitado da gente fazer essa reunião. Agradeço também ao coordenador de comissão, doutor Alberto Neme. Passo a palavra para o anfitrião real, que é o doutor Alexandre Alves, que fez o convite para ele dar início à nossa palestra. Mas, desde já, quero registrar o meu agradecimento e a honra pela presença da senhora nessa live, nesse debate. Muito obrigado mesmo. Me sinto honrado com a presença da senhora. Alexandre, por gentileza. Boa tarde novamente, doutora Luciana. Prazer para todos nós ter a sua presença aqui. Acabou de entrar também na sala o nosso diretor da escola, da ESA, a Escola Superior da Advocacia, doutor Alexandre Zampronho. A gente agradece a presença. Muito importante a gente ter, além dos membros da Comissão de Combate à Corrupção, membros de outras comissões da própria Escola Superior da Advocacia. Nós temos aqui membros já da comissão, de outras comissões, né? Eu depois vou nominar todos aqui, além dos próprios representantes da Comissão de Combate à Corrupção. Mas todos nós sabemos, doutora Luciana, como a gente está falando antes do início do nosso evento, que a corrupção ela causa instabilidade à democracia, ela suga recurso público, ela afeta a credibilidade das instituições, mas o problema da corrupção continua sempre sendo um desafio. Então, nós estamos sempre atuando, mas a gente não consegue vedar totalmente essa prática tão ruim aí que, como disse, suga recurso público, afeta a credibilidade das instituições. E nós todos temos a certeza que cabe ao Ministério Público o protagonismo da atuação no combate. A nós também, advogados públicos também, temos um papel importante, mas o protagonismo é do Ministério Público, né? E eu sei que o Ministério Público ele tem, normalmente, estudado bastante o tema, a corrupção, para entender melhor, ter melhor compreensão com relação ao tema, para desenvolver novas soluções ao combate à corrupção. Então, assim, com essas palavras iniciais, eu já passo a palavra para a senhora,
para que a senhora possa fazer a exposição dessa questão do combate à corrupção, dos desafios, né? O que o Ministério Público do Espírito Santo tem feito, como está estruturado, como é a divisão interna dos seus órgãos, para todo mundo entender como que é a divisão interna do Ministério Público. E mais, né? Nesse tempo de pandemia, em que a gente tem aí contratações emergenciais, o próprio Estado do Espírito Santo tem feito aí seu dever de casa, a SECONT, Secretaria de Controle Interno, ela tem trabalhado aí preventivamente nas aquisições do governo estadual, mas a gente não sabe nos municípios como que isso está ocorrendo, né? Então, com essas palavras introdutórias, eu passo a palavra para Vossa Excelência para poder aí dar um norte para a gente como está sendo esse tema aqui no Estado do Espírito Santo. Muito obrigado. Bem, primeiramente, eu agradeço o convite nas pessoas do Dr. Alexandre e do Dr. Fabiano. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, com os telespectadores, com, inclusive, servidores do Ministério Público. Eu tive percepção aqui, né, entre os participantes. É uma honra. Eu, antes de ingressar na carreira do Ministério Público, advoguei, de fato, por um período curto, mas eu integrei essa casa, a Ordem dos Advogados do Brasil, que possui relevância indiscutível, inclusive no esteio democrático da República, na defesa da ordem jurídica. É uma instituição de importância e de relevo para a República Brasileira. E fiz parte dela, e certamente quando eu entregar a minha carteira, assim como eu entreguei a minha carteira da ordem, quando cessar minhas atribuições, minha atividade enquanto promotora, procuradora, né, no Ministério Público, eu voltarei aos quadros da ordem e com muita honra e com muito respeito. Então, desde já, para mim, eu externo o prazer que é estar aqui com vocês. É um prazer muito grande. Peço até escusas, né, pela informalidade de vocês. Enfim, estamos em casa. Me sinto em casa na OAB. Bem, eu estruturei a minha fala e fiz aqui uma colinha, né? Enfim, eu estou me aproximando agora desses mecanismos de live, enfim, tecnológicos também. Estruturei minha fala em 3 grandes pontos. Primeiro, falar da corrupção em si, depois falar do Ministério Público, um pouquinho de Ministério Público, e, por consequência, o trabalho do Ministério Público no combate, né, efetivo da corrupção e da malversação do erário. Bem, quando a gente fala de corrupção, a gente pergunta, mas o que é o ato de corromper, né? Dessa ruptura do íntegro? A gente vai, então, se remete ao Lexo, né? Começando com o dicionário. E quando a gente procura o dicionário, então, a gente verifica que corrupção vem de deterioração, de putrefação, de decomposição. Não é? Então, a corrupção é algo que macula a integridade do corpo. E quando a gente fala de corrupção também, a gente pode trazer 4 vertentes dessa maculação, né, dessa ruptura da integridade, que vem desde a moral, né, do social, quando a gente fala de ética, né, quando a gente fala, nossa, eu devo fazer o que é certo, independentemente de quem estiver olhando para mim ou não. Enfim, como a gente fala também da corrupção econômica e, por fim, da corrupção política, que é a mais falada. Naturalmente, nós, seres humanos, a gente sempre tenta se afastar da responsabilidade, né, de olhar o outro. Já falava na Bíblia, né, de Jesus, de que você tem que olhar, né, as travas que você tem nos seus olhos, antes de apontar o dedo para o outro. Inclusive, enquanto membro do Ministério Público, eu tenho muito esse cuidado de não ter uma decisão assodada, de não ter um prejuízo, uma formação antecipada e assodada das conclusões. De ter muito cuidado, de partir do pressuposto da boa-fé, da retidão, da honestidade. Eu tenho muito esse cuidado, isso é um pressuposto meu, enquanto pessoa, enquanto Luciana, enquanto cidadã. E, portanto, enquanto promotora, procuradora agora geral de justiça.
Bem, mas o brasileiro, muitas vezes, ele não se enxerga nesse processo de cidadania, né? O que tem a ver a corrupção comigo? Né? Quais são as minhas responsabilidades em relação à integridade do Estado, à integridade da sociedade, a essa moralidade? Então, a gente coloca no outro. A culpa é do político. Então, a corrupção acabou sendo algo muito associada à política. E isso não é muito bom, porque a política ela é algo de extrema importância nas relações, sobretudo sociais. Ela vem lá de Aristóteles, né? Ela vem lá da Grécia, dos tempos antigos. Né? A política de como nós nos relacionamos entre nós mesmos com o próprio crescimento do Estado, da sociedade, com a complexidade da vida. Veja agora o que estamos vivendo, a pandemia. Né? Veio lá de um outro continente, começou lá, e rapidamente estava espraiado por todo mundo. Eu digo que a pandemia ela virou o planeta de ponta cabeça, em 3 meses. Quando é que a gente imaginaria de ver a Disney? Eu falo muito isso, a Disney está fechada, gente. O mundo da fantasia, o mundo das princesas, não é? Dos sonhos, está fechado, né? Fechado. E quando a gente imaginaria que os países mais ricos do mundo, como os Estados Unidos, fechariam a sua fronteira, né, proibindo esse ir e vir, né, nosso. Então, quando a gente fala de Estado, da complexidade dessas relações sociais, a gente está falando de política. Nesse momento, eu estou no exercício político. A OAB, como o Ministério Público, nessa live, nesse contato aqui pessoal entre as instituições, faz política. Uma política saudável, uma política orientativa, uma política bacana de evolução social. Então, a política é de uma magnitude, de uma importância também indiscutível. E é essa política, a política saudável, que conformou nesse nosso Estado constituinte do bem-estar social, e conformou também o Ministério Público com o seu papel de relevo, de defensor dessa ordem jurídica, do regime democrático e dos direitos e das garantias. É esse exercício político que todos nós, a OAB, né, o Ministério Público, a Luciana, todos nós somos muito gratos. Então, nós não podemos conspurcar a política por si mesma como algo ruim e como política é igual à corrupção. Isso não pode existir. Contudo, é lamentável que no meandro político também se assolou a corrupção. E ela se disseminou como uma prática lamentável e que por nós ela deve então ser desassociada. Por quê? Porque quando eu exerço a minha atividade política saudável, bacana, ponto positivo, mas quando eu dela me desvio, eu me corrompo, eu troco, eu inverto os lídimos interesses da sociedade, da supremacia do interesse público para algum interesse pessoal, alguma vantajosidade ilícita, eu me corrompo. A corrupção, ela então se apresenta. E notadamente no nosso país, no Brasil, isso tem sido uma máxima. Rouba, mais faz. Rouba, mais é meu amigo. Tem um espacinho para mim também? Foi quando fizeram algumas pesquisas, por conta até da famosa Operação Lava Jato, algumas pesquisas públicas, questionando a população. Se você estivesse no lugar daquele político, daquele autor da corrupção, você faria o mesmo? Você se apropriaria daquilo que não é seu? E a maioria, lamentavelmente, diz que sim. Que se tivesse uma oportunidade, assim agiria. Então, algo muito equivocado, né? Nessas concepções nossas enquanto moralidade, enquanto ética, né? Nesse início da educação, né? Da cidadania nossa enquanto brasileiros que somos. E daí, lamentavelmente, a gente vê numa situação de extremada diversidade para a humanidade, né? Nessa pandemia, as pessoas morrendo, né? As notícias de corrupção, de desvio, de supervalorização de produtos, quando a gente deveria estar todo, né? Toda a sociedade,
todos nós imbuídos do propósito de vencer o vírus, de superar esse momento triste para a história da humanidade. Então, a gente tem, nessa pequena fala, né, nessa introdutória, a questão do Estado como um detentor da atividade política, detentor de poder, não é? E da onde, então, tem se sobressaído a corrupção. Bom, a gente pode trazer à baila alguns exemplos, como eu trouxe aqui, em relação ao que a gente mais tem falado, sobre a corrupção no meandro político, nas ações de Estado, né, na aquisição de bens, produtos, serviços, enfim, na execução da sua política pública, como, enfim, né, o desvio também, lavagem de dinheiro, sonegação, enfim, uma série de delitos. Mas a gente precisa trazer à discussão também aquela corrupção que eu disse, a corrupção social, a corrupção moral, que vem desde as pequenas coisas, não é? Do furar a fila, do pegar aquilo que não me pertence, numa fake news que eu propalo para trazer uma desorganização social. Então, a gente fala também desses elementos de corrupção. Então, a corrupção não está lá no outro, não está lá no exercício da atividade política, não. Está junto da gente, está bem pertinho, muitas vezes dentro da nossa própria casa, muitas vezes nas nossas próprias ações. E todo tipo de corrupção, maior ou menor, ela deve ser, então, afastada, ela deve ser combatida, porque é uma chaga que prejudica as nossas relações sociais, enfim, e que traz desdobramentos do mais simples ao mais caótico, como uma pessoa, por exemplo, perder a vida porque recursos de saúde podem estar, sim, sendo extraviados. Bem, quando eu falo, então, de Estado, de política, de governo e de poder, com sabedoria, o Constituinte estabeleceu mecanismos de controle e mecanismos de freio. Então, com sabedoria, né, Montesquieu veio falando então dos poderes da República, dos 3 clássicos poderes, mas a nossa Constituinte trouxe ali a jabuticaba, né, brasileira, que é a ação do Ministério Público. Lembrando aqui o que o doutor Alexandre disse, do protagonismo do Ministério Público, mas também destacando que a atividade de combater a corrupção, a atividade de fortalecer os mecanismos da administração, de acompanhar o exercício do poder e da política de Estado é uma obrigação de todos. De todos. Por isso que a PGE, por exemplo, pode entrar com uma ação de improbidade. Por isso que a OAB também patrocina ações como ações populares, porque todos que vivemos nesta República Brasileira temos o dever de tomar providências e de agir como cidadãos que somos, ainda que o Ministério Público se sobressaia por ser uma estrutura especializada para essa finalidade. Então, veio o Constituinte num capítulo próprio e trouxe o Ministério Público. O Ministério Público. E o que é o Ministério Público? Pois o Ministério Público, a partir do que diz ali o artigo 127 da Constituição, é uma instituição permanente. Pois se ela é permanente, ela é uma cláusula pétrea. Ela é uma cláusula pétrea para favorecer seus membros, privilégios? Não. Ela é uma cláusula pétrea da garantia da República, para a garantia da democracia, para a garantia das liberdades, das garantias, dos direitos, enfim, fundamentais de todos nós que aqui vivemos e convivemos. É por isso que existe o Ministério Público. Mas o Ministério Público vem de muito tempo. Ele veio, sim, de uma ação, inclusive, que se confundia com essa da PGE. Nós fomos os procuradores do rei, nós defendíamos os interesses de Estado, e nós fomos nos desassociando por conta dessa sabedoria do Constituinte, de estabelecer aquele que fiscaliza tem que ser independente, aquele que fiscaliza precisa ser autônomo, precisa possuir garantias e prerrogativas de fortalecimento, como eu disse, não da Luciana,
mas sim da ação, da atividade que esta instituição deve, então, desempenhar. Então, vem o Ministério Público com essa função especial. Mas eu digo, ao longo dos tempos, o Ministério Público foi se aperfeiçoando e foi chegando nessa figura que ela é hoje e que naturalmente vai ter um aperfeiçoamento futuro, porque isso é natural, né? Graças a Deus é natural o aperfeiçoamento contínuo da estrutura de Estado, assim como nós, como seres humanos. Então, o Ministério Público lá atrás veio como patrocinador das causas penais, como acusador, e também como defensor de minorias específicas, como os órfãos, os índios, né, as crianças, os incapazes. Então, o Ministério Público foi evoluindo, foi se tornando essa instituição que foi, então, conflagrada no que de fato ela é hoje, a partir da nossa Constituição de 88. Então, o MP vem com esse papel repressivo, né? O MP vestido, então, com a sua beca, né, no júri, com aquela cor vermelha, porque defende, né, a vítima, a vida. O crime tem que ser compelido, né? A impunidade não pode existir. Então, o Ministério Público tinha o dever de ofício de acusar e buscar a condenação. Hoje, o MP procura fazer a justiça a partir da verdade, que ele, então, busca ao longo de uma investigação ou de um processo, podendo, inclusive, pedir absolvição. E o MP vem evoluindo, porque sobrevieram novos documentos legislativos, como a lei da improbidade, não é? Agora o marco do accountability, né, dos programas de integridade. Então, o MP vem como esse grande ombudsman da sociedade para garantir as políticas públicas. E quando eu falo de política pública, eu falo da defesa da probidade administrativa, da correta aplicação do recurso público, da eficiência da máquina pública. Já disse Emerson Garcia que até a incompetência tem limites. Então, a incompetência pode, sim, se desdobrar no ato de improbidade, que deve ser, então, perquirido pelo Ministério Público. Pois o Ministério Público hoje, então, ele combate os ilícitos civis, como a questão da probidade, assim como os ilícitos penais, a corrupção em si, a sonegação, a lavagem de dinheiro, enfim, e todos os delitos que gravitam em torno dessas ações né, delituosas, enfim, praticadas pelas pessoas, inclusive pelos agentes públicos. E o MP também, estadual, tem se sobressaído nas ações eleitorais. Então, o MP tem tido um excelente destaque no combate da corrupção eleitoral, da probidade eleitoral, da correção dos pleitos democráticos, para que a gente fortaleça também a cidadania. Porque é dali que saem os políticos eleitos pela população que vão executar as políticas de Estado. Pois bem, e vem o Ministério Público caminhando, então veio lá, né, o grande repressor penal, começou lá em 92 com a lei da improbidade, traz a improbidade aqui, nós vamos tomar providências em relação a ela, e daí vem novos mecanismos a partir do próprio novo Código de Processo Civil, da ação mediativa, de mediação, de autocomposição do Ministério Público, como uma orientação popular, para que a gente, então, traga prevenção, para ter menos reação. Então, vem o Ministério Público também aperfeiçoando seus sistemas internos de planejamento, de estabelecimento de prioridades e de estratégia, focado numa ação mais dialógica, de prevenção. Foi o que disse o doutor Alexandre aqui, a SECONT. Então, a antiga Auditoria Geral do Estado se transforma numa Secretaria de Controle e Transparência, como um veículo de fortalecimento dos mecanismos de controle do próprio Estado. E o MP vem acompanhando da mesma toada, tanto para dentro, na sua ação na área meio, porque eu, enquanto procuradora-geral, devo ter um procedimento licitatório administrativo correto, perfeito, porque eu sou exemplo. Eu imputo responsabilidade a outro. Como que dentro de casa eu vou fazer diferente? Então, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Então, a administração interna do Ministério Público tem que ser perfeita. O controle interno do Ministério Público deve ser atuante, né? Deve prevenir, orientar, reprimir,
não é? Nós temos de ter programas de integridade, de accountability também dentro da máquina do Ministério Público, para a gente, com maior razão, com maior segurança, com maior credibilidade, possa imputar aos demais as suas responsabilidades. Pois bem, então a gente vem nessa toada, participando desse processo histórico e de desenvolvimento do Estado e da nossa sociedade brasileira. Bem, então o Ministério Público vem evoluindo. Tá, Luciana, mas você falou sobre corrupção, né? Muito brevemente aqui, e a gente tem alguns artigos científicos interessantes. Eu até anotei aqui, porque o pessoal da academia, quem gosta de estudar um pouquinho sobre o tema, vale a pena pesquisar, que é sobre o combate à corrupção nos ordenamentos jurídicos do Brasil e de Portugal. É um estudo comparado sobre a legislação e os avanços, né, da Europa em relação a Portugal e o Brasil, né, já que de lá nós viemos, que é de Francisco das Chagas Jucá Bonfim, e também a corrupção na política, perspectivas teóricas e metodológicas do Fernando Filgueiras. Então, são 2 artigos disponíveis na internet e muito bons para a gente poder compreender um pouquinho mais essa lógica, né, da corrupção, que vem, né, da nossa ascendência, da nossa colonização. Falam que as igrejas, elas tinham que pagar impostos, antigamente, para Portugal. E quando é que começava a cobrar os impostos das igrejas? Quando elas estavam com a obra concluída. Ah, tá, mas quando é que a obra estava concluída? Quando ela tinha, então, as 2 torres, o número X de janela, o sino, enfim. Então, por isso que aqui no Brasil, muitas igrejas antigas têm uma torre só. A obra não estava concluída, se a obra não estava concluída, então não paga-se impostos. Então, para a gente entender essa lógica histórica que traz essa sociedade que nós temos hoje, que traz, inclusive, esse comportamento brasileiro de repúdio, por exemplo, ao distanciamento social, à obediência de um critério científico, né? Como se não existisse o vírus, como se não fosse insignificante estarmos uns aos outros com a possibilidade de contaminação. Então, a história, né? Esse perfil comportamental nosso, muito próprio, precisa ser estudado, até para que a gente crie alternativas e estratégias de correção do interesse público. Então, são 2 artigos aqui muito interessantes e que envolvem também, no caso do Filgueiras, essa questão mais política, latente, que é onde nós, de fato, nos incomodamos com a corrupção. Quando eu furo fila, quando eu colo do meu amigo do lado, eu deixo para lá uma coisa boba, mas quando o outro corrompe, né, rapidamente aquilo nos incomoda. Mas o MP, então o MP tem feito o quê? O MP tem agido de que forma? Bom, o Ministério Público nosso capixaba possui hoje 286 membros, dos quais 32 são do 2º grau, procuradores de justiça. Então, tirando os 32 procuradores, nós temos aí 254 membros de 1º grau que cobrem todo o território capixaba. Nós temos 80 unidades organizacionais, né, 80 casinhas, né, um estado dentro do próprio estado, com capilaridade em todos os municípios. E temos, então, promotorias que são gerais ou cumulativas, que o membro, ele é tudo. Saúde, educação, criminal, idoso, pessoa com deficiência e combate à corrupção. Defesa da probidade, do patrimônio público. E temos, então, conforme alcançam os maiores centros, promotoria especializada específica. Então, especializada específica por redundante, né? Especializada na defesa do patrimônio público. Em Vitória, a capital, os membros ali possuem também concorrência com atribuição estadual. E no patrimônio público residual, que a gente chama, nós temos ali, então, 6 membros, 5, 6 membros específicos para cuidar da defesa do patrimônio público. Mas aquele que fala na saúde, na educação, no meio ambiente, ou seja, nas matérias de tutela coletiva especializadas, também tem a vertente no combate à corrupção, na defesa do patrimônio público. Então, por isso que a colega, por exemplo, que é a titular
da Saúde de Vitória, ela tem investigado as questões relativas às denúncias em contratos da saúde, porque ela é promotora da saúde pública, então tudo que resvala na improbidade, enfim, na defesa do patrimônio público da matéria de saúde, ela é a natural, ela é a promotora do caso, vamos dizer assim. E o MP tem algumas prerrogativas e princípios próprios, e um deles é da inamovibilidade. Então, a procuradora-geral, não estou gostando, estou incomodada com a ação de um promotor, vou tirar daqui a colar. Não existe isso no Ministério Público. Não pode existir isso no Ministério Público, porque o membro é inamovível. Ele só se remove da sua titularidade se ele desejar, ou por alguma questão disciplinar, assim, depois do ampla defesa do contraditório, acontecer uma remoção compulsória, que é quase impossível, é muito difícil da gente ver, porque é a supremacia do interesse público, e não pelo que ele está fazendo de correto, ou que ele está investigando, ou das providências que ele está adotando. Então, a gente fala dessa inamovibilidade. E o membro do Ministério Público também possui autonomia e independência funcionais. Então, ele tem a convicção, né, criada a partir do fato, da Constituição, das leis, das normas, dos precedentes, para ele agir. Então, não adianta a procuradora-geral ligar para ele e falar: fulano, faz assim ou faz assado. Não. Ou terceiro, faz assim ou faz assado. É a própria autonomia, é a própria independência. E quem não estiver satisfeito, então vai recorrer e vai tomar as medidas jurídicas estabelecidas nas leis e nas normas, conforme o caso. Além das promotorias, então, com promotores de justiça, a lei orgânica do Ministério Público estabelece que a Procuradora-Geral de Justiça pode instituir estruturas de apoio, de auxílio, de assessoramento para potencializar, para fomentar uma matéria de maior importância. Então, o Brasil todo, o Ministério Público brasileiro estabeleceu na sua estrutura os denominados GAECos, que são grupos de atuação especializados no combate à corrupção. E o nosso aqui, Capixaba, foi o pioneiro de tomar providências também na esfera civil da improbidade. Então, os membros do GAECO fazem suas investigações, as suas operações em relação a crimes, mas também podem tomar as providências em relação ao cível, à improbidade, por exemplo, administrativa. E assim o fazem, e essa boa prática capixaba se espraiou, então, para o Ministério Público brasileiro. Antes a gente tinha um outro nome, né, os grupos, o GRCO, o JET, mas por conta dessa nomenclatura nacional, GAECO e MP se tornaram indissociáveis. Nós adotamos, então, ainda na gestão do Dr. Éder, né, a nomenclatura GAECO. Além do GAECO, a gente também tem outros grupos, como o de execução penal. O Grupo Especial de Trabalho em Execução Penal, que então pesquisa e investiga, inclusive eu até fui integrante dele, fazia esse trabalho, corrupção, improbidade no sistema prisional. Então, a gente combatia essas pequenas, que parecem pequenas corrupções, como do agente penitenciário ingressando com celular no presídio, não é? Ou levando algum dinheiro, ou pegando algum dinheiro, vendendo droga, levando droga para dentro do presídio, enfim, intermediando essas relações ilícitas que podem trazer transtornos e trazem transtornos para a segurança pública. Olha aí, a gente vendo grandes organizações criminosas, como em São Paulo, o PCC, com ramificação por todo o Brasil e trazendo, então, um caos social. Bom, então o MP trabalha nessa vertente de promotorias e de grupos especiais de trabalho e de núcleos, beleza. Mas o que mais, Luciana? A gente também trabalha com aspecto orientativo e preventivo. E daí nós temos projetos e ações e campanhas. E uma campanha bem antiga do Ministério Público Brasileiro é o que é que você tem a ver com a corrupção, que é uma campanha que nasceu no MP de Santa Catarina em 2004 e que traz a ideia de educação, de sensibilização. Desde essas pequenas corrupções, que muitas vezes começam lá quando a gente é criança,
não é? E vem sendo trazidas por toda a vida, e que depois, quando a gente alça um cargo público, a gente acaba, né, indo para dessa toada daí da corrupção, né, que está engendrada, então, no seio do Estado, né, dos municípios, enfim, e da própria União. Então, essa campanha é uma campanha muito bonita, muito bacana, e que tem lá material no nosso site para vocês pesquisarem. Além dessas campanhas, o MP tem fortalecido, como eu disse, suas ferramentas internas de gestão, de profissionalização da sua atuação. Então, hoje, o Ministério Público Brasileiro tem um plano estratégico patrocinado pelo Conselho Nacional do Ministério Público e que desdobra nos planos estaduais. Então, nós recentemente, agora no fim do ano, elaboramos o realinhamento do nosso planejamento estratégico para que nesse período, né, nesse horizonte de 4, 5 anos, a gente priorize algumas ações. E uma delas é o combate à corrupção, mas também o fortalecimento dos controles internos dos municípios e do Estado e da transparência. E o mais novo projeto é o do fortalecimento da cidadania, para que a própria população, por meio de ONGs ou de ações específicas, aprenda também a como pesquisar no site, a como acompanhar prestação de contas junto ao Tribunal de Contas, enfim, as câmaras municipais, para que esse olhar do cidadão, né, e dos controles interno e externo se fortaleçam e criem, então, uma rede de proteção, de prevenção. Prevenção. E por quê? Porque a gente vem no segundo tópico aqui da repressão. As dificuldades em relação à repressão. É muito difícil quando a ação já aconteceu, sobretudo quando o MP, então, toma conhecimento do fato que já passou um certo período de tempo. Nós estamos estudando o tempo da ação de improbidade. E nós percebemos que o tempo, em média, é o menor tempo, né, gasto, é quando o tempo fica no Ministério Público, no investigativo. Lamentavelmente, tem um tempo muito grande entre o fato ocorrido até chegar no nosso conhecimento. Depois tem o tempo que a gente investiga e tem o tempo da judicialização. Então, por que a gente fala de prevenção? Porque o tempo de judicialização é muito longo, até por conta das garantias fundamentais do contraditório, da ampla defesa, das vias recursais. E também é muito longo o tempo entre o fato e o domínio, o conhecimento, né, da ocorrência. Então, a gente precisa prevenir para que não aconteça. Em relação à repressão, uma das grandes dificuldades que nós temos é em relação a mecanismos tecnológicos e mecanismos para perseguir o caminho do recurso. E para isso eu trago até aqui um artigo da Vitória Max Lorente, que ela fala sobre corrupção no Brasil e estratégias de combate. Então, veja, a gente está falando da Lava Jato, eu estava até anotando uns números sobre essa famosa, né, operação no Brasil, que, né, enfim, gerou impeachment e gera processo até hoje, é a história que todos nós sabemos. E a Lava Jato, fui pesquisar lá na Wikipédia. É uma operação de março de 2014 que já envolveu 71 fases. Mais de mil mandados de busca e apreensão e de prisão. E quando a gente fala, nossa, a Lava Jato recuperou 1 bi. Vejam quantos né, bilhões de reais foram perdidos, e às vezes a gente nem sabe quantos bilhões de reais foram perdidos e não recuperados. E o custo operacional do Estado para investigar e para processar e para punir os responsáveis. Né? A crise econômica, a desinstabilidade política gerada não pela operação, porque o MP está fazendo certo, a justiça está fazendo certo, mas pelas ações de improbidade, pelas ações delituosas que foram praticadas. Então, quais são as dificuldades do Ministério Público? Muitas vezes até ter acesso à informação. No caso Maluf, eu estou falando aqui alguns nomes que são de domínio público também, em São Paulo, antes de ter ação de improbidade, antes de ter ação civil pública, enfim, já se pesquisava, né? Já se investigava as ações naquele estado. Bom, o Ministério Público Paulista teve de ir para países europeus, né, conhecidos como
espaços, né, de muita segurança fiscal, bancária, sigilosidade, para conseguir ter quebra de dados, para ter informações e para repatriar o dinheiro para o Brasil de volta. Né, paraísos fiscais, né, países tidos como os mais avançados do mundo nas suas políticas, mas que mantinham um ambiente, né, muito bom para essas pessoas levarem, então, dinheiro nosso, dinheiro público, dinheiro do povo. Então, a dificuldade nossa é justamente, muitas vezes, ter acesso a uma informação bancária, a quebrar esses sigilos, telefônico, enfim, porque essas garantias individuais, muitas vezes, elas extrapolam a garantia do todo, a garantia da supremacia do interesse público. Então, é um desafio muito grande da gente ter acesso à informação, acesso a dado, tecnologia de ponta, porque o crime, a organização criminosa, ela é muito mais rápida, ela é menos burocrática do que a nossa do Estado, até por conta da conformação constitucional que nós possuímos. E, por consequência, a recomposição ao erário. O custo operacional para combater o ilícito, para trazer esse dinheiro de volta, para recompor o erário, é muitas vezes maior, inclusive, do que a própria ação. E, nesse sentido, foi muito bacana e tem sido muito bacana o movimento do próprio Ministério Público na composição, no termo de ajuste de conduta em relação a essa matéria, improbidade, que até então não nos era permitido. Então, muitas vezes o processo era mais caro do que 1 ou 2 meses de acumulação de função pública. E a gente tratava o grande criminoso, o grande ímprobo, da mesma forma que o pequeno. Então, a gente precisa também separar. Né? A pena ela tem que ser proporcional ao fato, ao ilícito. Então, é uma questão que a gente tem avançado e que tem dado certo. Bem, eu creio que eu ultrapassei os horários, enfim, o limite, e para proporcionar, inclusive, perguntas. Foram aqui breves palavras, um singelo apanhado da nossa experiência, né, enquanto promotora de justiça, também operacional, e agora, enquanto procuradora-geral de justiça, que eu devo, né, ofertar meios administrativos, funcionais, operacionais, para que, então, todos os procuradores e promotores de justiça funcionem na plenitude das suas ações. Muito obrigada, e eu devolvo a palavra ao doutor Alexandre e ao doutor Fabiano. Doutora Luciana, eu só tenho a agradecer a palestra que a senhora proferiu. O que me chamou a atenção foi um dado que eu não sabia, que o custo da operação muitas vezes saía mais caro do que a coisa desviada, a res desviada. Também não tinha noção de que somente a composição do Ministério Público era composto tão somente por 254 membros do MP e 32 procuradores. Eu imaginava que tivesse mais membros no Ministério Público. Realmente, para investigar, a gente não pode observar tão somente o aspecto criminal, porque quando fala MP, a gente liga logo a âmbito criminal, só que tem diversas funções. Então, realmente, assim, o trabalho de vocês é bem hercúleo, porque 254 promotores são heróis. Eu vou passar a palavra, eu agradeço por demais a palestra da senhora. Eu vou passar a palavra para o doutor Alexandre Zampronho, que ele é diretor da Escola Superior de Advocacia, da nossa ESA, tá? Que está aqui presente. Eu vou passar a palavra para ele fazer as saudações e depois eu vou abrir para as perguntas que já tem inscritos para fazer perguntas para a senhora. Mas, desde já, agradeço, sim, por demais, e também vou fazer perguntas. Com a palavra, doutor Alexandre Zampronho, meu grande amigo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, a doutora Luciana Andrade e os demais integrantes da comissão.
Aqui para a gente da Escola Superior de Advocacia é um prazer estar participando aqui hoje dessa reunião, até pela relevância do tema. A escola tem sido parceira de todas as comissões, em especial da Comissão de Combate à Corrupção, e que é uma comissão que traz muito orgulho para a gente, para saber que, diante de tantas preocupações que a Ordem tem, a Ordem, mais uma vez, está presente numa área que custa tanto à sociedade. E parabenizar aí a doutora Luciana, assumindo agora há pouco aí a direção do Ministério Público, né? E dizer que a sociedade traz uma grande expectativa ao Ministério Público. E vou confessar para a senhora que vou furar o protocolo e já vou deixar uma pergunta aqui no ar, para a hora que o Fabiano e o Alexandre entenderem necessário, que é como o Ministério Público está atuando, como é que ele está se organizando nesse período pós-pandemia, em que a gente está tendo uma mudança de parâmetros, né? Principalmente aquilo tudo que era físico agora passa a ser de forma digital. Até digo isso porque, na minha atividade profissional, recorro muito ao Ministério Público nos municípios, que sou advogado de uma categoria de trabalhadores, e a gente sempre busca ao Ministério Público. E nesse momento que a gente vive aí de mudanças, saber exatamente isso aí. Mas, de qualquer sorte, parabenizar pelo tema de hoje. Para a gente é muito importante, eu que atuo na área da saúde, saber que num momento tão difícil desse, tem pessoas se aproveitando desse momento difícil para desvios. E isso é realmente assustador. E no mais, agradecer a comissão aí e devolver aí para os nossos coordenadores da pasta. Muito obrigado. Doutora Luciana, a senhora pode já responder a pergunta do doutor Alexandre? Peraí, deixa eu colocar aqui, ó. Peraí. Ah, que legal. Estão me ouvindo agora? Estamos. Ah, beleza. É que não estava sendo permitido alterar aqui a ferramenta. Não, tá. Obrigada, doutor Alexandre. Temos mais dois doutores Alexandre aqui, Charás. Obrigada pelas palavras, doutor Alexandre. Em relação à pandemia e às atividades do Ministério Público, para nós foi um susto, né? Um dia a gente estava lá trabalhando, foi véspera, basicamente, das minhas eleições. Então, a gente, inclusive, fazendo política, né? Fazendo campanha, preparando para o dia da eleição e tendo de fechar as portas. Uma instituição que está habituada em estar com as portas abertas em todo o estado e trabalhando também no judicial por meio de autos físicos, foi muito complexo. Por sorte não, acho que por competência administrativa, a gente já vinha ao longo dos últimos tempos virando toda a nossa estrutura no eletrônico. Então, a área meio, de fato, foi a que menos sofreu. A gente trabalha nos nossos processos, licitação e tudo, por meio de sistema denominado SEI. E então a gente está hoje com a área meio funcionando a todo vapor. Eu digo que a gente está trabalhando mais. Eu adoro trabalhar, mas acho que a gente tem trabalhado 18 horas por dia, enfim, e é algo que a gente tem que se atentar também à saúde ocupacional de todos nós, sob pena da fadiga, né? Da fadiga do material humano. A gente tem um limite também. E a gente tem tido esse cuidado de começar a pesquisar sobre isso inclusive. E então a gente tem essa área meio numa situação mais tranquila. Na área finalística, nossa atividade extrajudicial, nós tínhamos também, já estávamos no piloto do nosso sistema extrajudicial. Então o que a gente fez? A gente abriu o sistema para toda a carreira e tem estimulado a conversão dos procedimentos físicos
no eletrônico, levando equipamento para a casa dos servidores. A gente tem muita gente em grupo de risco, criança em casa, idosos. Então, o MP está deslocando seu parque de tecnologia e mecanismos com segurança para que a gente faça o nosso trabalho em casa. O mais difícil realmente é o judicial, e a gente tem conversado então bastante com o Poder Judiciário para que a gente otimize, né, esse trabalho. A gente tem feito muita coisa por e-mail, né? A gente carrega para o nosso sistema eletrônico, mas de fato a gente tem uma preocupação na demora daqueles processos que não são urgentes, mas que eles precisam andar. Por exemplo, uma adoção, uma perda do poder familiar não é urgente na normativa do órgão nacional, mas para uma criança que fica um dia a mais no abrigo, não tem preço, não é a urgência, é para ontem. Então, a gente tem conversado muito sobre isso e o Poder Judiciário está acelerando os seus processos para, da forma possível e mais rápida, também está entrando na toada digital. Essa semana eu devo publicar uma normativa que estende o nosso trabalho remoto, mas já modulando algumas questões. Uma delas é trazer a obrigatoriedade do nosso atendimento por videoconferência a cidadãos e a advogados. Então, no primeiro momento, foi isso que eu disse, um susto, né? É o nosso próprio ouvidor, é uma pessoa idosa, uma grávida trabalhando lá dentro, enfim, a gente foi otimizando, levando para casa das pessoas o equipamento, colocando o siga-me dos nossos telefones da sede, da ouvidoria, de promotoria no telefone de servidores, colando avisos nas portas, nas paredes, enfim, dos canais de ouvidoria. A doutora Elda, que é a nossa subadministrativa e foi procuradora-geral, ela tem um canal, então, que o telefone dela foi entregue à OAB de Cariacica, OAB de Guarapari, a própria OAB Central, para que nessas dificuldades a gente converse, né? Ela possa intermediar, que houve um caso delicado na execução penal, de que não chegava o parecer do MP, de uma pessoa presa, de uma mulher, né, uma pessoa presa, e na verdade, porque a nossa estrutura de tecnologia em casa não é a mesma da rede. Então, na passagem do parecer que a colega tinha feito na data para o sistema da execução penal do Poder Judiciário, no vácuo da rede, da qualidade da rede, se perdeu o parecer. Mas a gente conseguiu corrigir, mas não poderia acontecer, claro. Então, assim, aprendendo a estar driblando esses momentos de adversidade. Então, o próximo passo é a gente ter um mecanismo telefônico, né, o de e-mail, que um advogado, um cidadão possa agendar com o advogado, por exemplo, e estar como nós estamos aqui. Não podemos estar juntos presencialmente, mas a gente pode estar por meio da tecnologia, por conta até da segurança da saúde de ambos. E o que foi bacana? É a minha primeira sessão do Conselho Superior. Nós temos 2 grandes colegiados no MP, o de Procuradores de Justiça e o de Conselho, que são 7 membros, para tratar do nosso extrajudicial. Então, quando a parte não está satisfeita com o provimento do promotor, a parte recorre para o conselho. E na minha primeira sessão, nós jogamos 6 recursos. E nesses recursos, os recorrentes, algum deles nem tinha advogado, mas a gente propiciou que entrasse na sessão, como nós estamos aqui agora. Aquelas pessoas humildes não teriam condições de vir à sede no julgamento presencial e, por conta da nossa estrutura regimental, não teriam a palavra. Mas ali nós oportunizamos, né? A dona Maria, o seu João, com o apoio da filha, né? A gente explicou por que não estava tendo, por exemplo, aquele provimento, porque ela precisava de um advogado ou de um defensor público, que foi o caso. Daí a gente intermediou contato com o servidor lá do interior para fazer contato com a defensoria ou com a OAB, né? Assistência Judiciária Local, para que então o direito daquelas pessoas fosse patrocinado, seja patrocinado. Então, foi interessante que mesmo com a dificuldade da pandemia, na distância, mas pela tecnologia, nós conseguimos algo que é inédito, que a gente não tinha antes. E outra coisa, nós estamos também abertos a sugestões.
Nós temos de ser democráticos e abertos e transparentes e reconhecer erros ou limitações e a gente construir as ferramentas juntos. Então, eu aqui, enquanto Procuradora-Geral, dentro desta casa da OAB, estou também à disposição para qualquer reclamação, solicitação, para que a gente possa, juntos, né, dar conta dos nossos trabalhos, dos nossos serviços, das nossas responsabilidades e atender, né, nossos clientes, nossos jurisdicionados. Então, estou à disposição. Comigo não tem problema, não podem reclamar, falar, solicitar e a gente dá um jeito e vai evoluindo aí na medida da nossa possibilidade. Doutora, eu agradeço sim, demais esse zelo, esse carinho que a senhora está tendo assim, com o cidadão e com a OAB. E eu falo o seguinte: caso seja realmente sendo lançada essa cartilha, nós estamos à disposição para também divulgar que ela é de grande importância, entendeu? Principalmente para o cidadão mais necessitado, que nesse momento de pandemia é o que sofre mais, né? Porque ele realmente não tem acesso à internet, não tem acesso a um advogado e fica meio que perdido. Eu faço a saudação ao nosso conselheiro federal, doutor Luiz Alótio. Depois eu vou passar a palavra para ele. E, pela ordem, eu passo a palavra para o doutor Bruno Calmon. Boa tarde, doutora Luciana. Gostaria de parabenizá-la novamente pela ascensão ao cargo de Procuradora-Geral. Sua fala serena, o seu discurso seguro, bem fundamentado, eles são provas do seu bom caráter, do seu profissionalismo. Eu tomo a liberdade, inclusive, de falar no coletivo, né? Eu creio que todos aqui nós estamos certos de que o Ministério Público do Estado do Espírito Santo ele continua muitíssimo bem capitaneado, como aconteceu com a gestão do doutor Éder. Pois bem, parte importante do combate à corrupção é criar caminhos alternativos para a solução de conflitos. E eu pergunto se o Ministério Público do Espírito Santo ele vem admitindo que os seus membros etabulem acordos de não persecução civil, se há alguma proposta interna de editar uma norma nesse respeito, como fez o Ministério Público de São Paulo. Obrigado. Excelente pergunta, doutor Bruno. Primeiro, obrigada pelas palavras. Para mim, transparência e acessibilidade é tudo, 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 tudo. E conversar, né, com diálogo, autocomposição, eu creio que meio caminho está andado. E é aquilo que eu disse, o MP saiu de uma toada repressiva, né, de agente político também, de agente propulsor das soluções de política pública, para estar evoluindo para esses métodos autocompositivos. Então, nós temos dentro da estrutura do MP o NUPA, que é o Núcleo de Autocomposição de Conflitos, que tem colegas experientes e capacitados. É uma ciência, exige uma capacitação, uma habilidade especial para negociação, para mediação, e o Ministério Público tem aperfeiçoado seus processos para isso. Em relação aos acordos de não persecução penal, na parte penal, a gente tem, né, uma normativa específica, e na parte civil, a gente traz as diretrizes do CNMP, porque a gente está, nesse momento, numa comissão do nosso Colégio de Procuradores para a evolução da nossa normativa que estrutura a nossa atividade extrajudicial, do inquérito civil, da notícia de fato, dessa nossa atividade civil. E nela, então, o acordo de não persecução civil, a questão desse acordo, né, na improbidade, enfim. Então, há colegas que fazem já, é aquilo que eu disse, é mais caro, em alguns casos, a gente tomar providência processual do que chegar no bom termo. Muitas vezes a pessoa se arrepende, né, e quer recompor, enfim, voluntariamente, é mais vantajoso. Na nossa parte de controle interno, a gente fez uma pesquisa, o custo, por exemplo, de um processo nosso de auditoria, de levantamento interno dos nossos controles. Por essa razão que na 8666, a gente tem até um valor à dispensa de licitação, porque é mais caro licitar do que adquirir diretamente. Então, não é para favorecer, né, a corrupção, é por conta do
do custo operacional. Então, doutor, o MP Capixaba não tem preconceito em relação a esses institutos e a gente tem estimulado para que eles aconteçam, para diminuir a judicialização. Pois não. Que bonita essa imagem. Obrigado, doutora. Eu queria fazer também registro dos conselheiros, doutor Walter Leno Noronha, queria agradecer, doutor Lauro Coimbra, doutor Igor Santana, doutor Fábio Bastos, doutor Paulo Finamori, doutor doutor Alóquio, que é o nosso conselheiro federal com quem eu passo a palavra neste momento. Presidente, enquanto o doutor Alóquio não entra, só fazer o registro também do doutor Igor Santana, está presente também, e nosso secretário-geral, doutor Marcos Felipe. Doutor, eu não sei se você falou do doutor Renan Salles, também presente aqui na sala. E, além disso, nós temos a presença do doutor Herder Pontes, que muito nos honra também com a sua presença, e a doutora Janete Pantaleão, que durante muitos anos atuou aí na infância e juventude, sendo referência estadual com relação a esse tema. Então, eu acho, presidente, estou procurando aqui mais, para você ver como a sala está prestigiada hoje, viu? Então, complemento aí seus registros feitos inicialmente. Fabiano? Pronto. O áudio está ok? Está ok, Alóquio. Ok. Inicialmente, eu gostaria de saudar a doutora Luciana pela brilhante exposição, congratular com a comissão que está realizando esses debates com nível e com altíssimo interesse, não apenas para a nossa comunidade jurídica, uma felicidade incrível no dia de hoje, porque geralmente quando nós falamos de profissões jurídicas no Brasil, parece que as três grandes profissões jurídicas, estrito sensu, se engalfinham e pouco dialogam, e hoje o diálogo está sendo espetacular, né? Quem sabe numa próxima a gente não traga também a magistratura para que o diálogo envolva de fato as três profissões jurídicas estrito sensu, aquelas que são efetivamente profissões que gravitam sobre, em torno da prestação de jurisdição. Então, com essa saudação, eu gostaria de fazer um agradecimento especial da Advocacia Pública ao Ministério Público do Estado do Espírito Santo e de um ramo da Advocacia Pública ao qual pertenço, os procuradores municipais. Já fiz esse mesmo histórico ao doutor Herder Pontes, que aqui se encontra, quando de um evento que foi realizado no Tribunal de Contas. Mas é sempre bom restaurar essa memória. Honra quem tem honra. O Ministério Público do Estado do Espírito Santo, nós procuradores municipais podemos dizer, é o pai e a mãe das procuradorias municipais organizadas no Estado do Espírito Santo. E vou falar algo que a Ordem dos Advogados não gosta de ouvir. Nunca contamos até então, até aquela atuação forte do Ministério Público, sequer com o apoio da própria OAB. Na década de 90, foi a atuação do Ministério Público Estadual, em conjunto com o Ministério Público do Trabalho, que fez com que os concursos públicos para o cargo de procurador municipal começassem a acontecer, substituindo aquilo que era praxe na época, o excesso de cargo de provimento em comissão ou a substituição dos cargos públicos por escritórios que terceirizavam a função. Não tenho nada contra a iniciativa privada vir ao socorro do serviço público. Só não podemos admitir que uma carreira de Estado seja totalmente substituída
pela iniciativa privada, como de fato ocorria. Só que da década de 90 para cá, as procuradorias municipais cresceram, se desenvolveram, até pelo ponto em que elas se encontravam de extrema penúria. Eu ouso dizer que foi a carreira jurídica que mais cresceu no Estado do Espírito Santo. E hoje nós estamos, em boa parte dos municípios, já consolidados, respeitados e fazendo valer a semente plantada pelo Ministério Público. Então, eu gostaria de deixar, não uma pergunta, mas uma mensagem de gratidão ao Ministério Público do Estado do Espírito Santo e fazer um pedido. A gente não pode só elogiar e deixar de fazer o pedido. Gostaria que os senhores voltassem, que vossas excelências voltassem a tocar nos municípios que ainda são retardatários na realização de seus concursos e, especialmente, puxando o gancho do momento pós-pandemia. Os municípios, para quem não acompanha os dados do CNJ, são os grandes consumidores da jurisdição estadual. Dados do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que, segundo uma publicação do CNJ, representam a média brasileira, 56% da jurisdição estadual de primeiro grau envolve um município, seja execução fiscal, sejam mandados de segurança, sejam ações ordinárias, aquelas que envolvam especialmente uma das preocupações mais pulsantes do CNJ para hoje em dia, que são as ações de saúde. Então, eu gostaria de deixar um pedido para que o Ministério Público Estadual volte a demandar a realização dos concursos nas cidades que são recalcitrantes e em todas elas, em todos os 78 municípios, que aparelhem suas procuradorias para o processo eletrônico, porque senão todo mundo sairá prejudicado, não só os procuradores municipais. Como diz, somos 60% quase da jurisdição prestada no Estado. Se não estivermos aptos ao processo eletrônico, nós vamos ser um gargalo, um entrave para a jurisdição nesse Estado, atrapalhando especialmente os jurisdicionados e também a iniciativa privada, a advocacia privada. Muito obrigado e obrigado pela exposição, procurador. Bem, doutor Alóquio, para mim é um prazer tê-lo aqui comigo, o senhor que já foi advogado da nossa associação, assim como o doutor Renan, para mim também é um prazer, né? Vocês são queridos para nós. Também saúdo os demais conselheiros que aqui se fazem presentes, e sobre a doutora Janete também, mas sobretudo meu carinho especial, meu coração vai para o doutor Éder. Não o vejo aqui na sala, enfim, mas o meu coração pulsa pelo Dr. Éder, que é para mim uma grande liderança, nossa maior liderança política, institucional e com quem eu aprendi e aprendo muito todos os dias. Então, é para mim uma honra tê-lo aqui conosco. Estou vendo alguns colegas também, como a doutora Mônia, que teve de se retirar, a colega Beth Paula, que é colega nossa, já nas trincheiras, né, dos superativos, nós brincamos assim, dos colegas inativos, mas que advoga e que fez e faz um trabalho muito bonito para a coletividade. Doutor Alóquio, registrei a sua demanda aqui nos meus sistemas, já está registrada, e vou conversar com a doutora Mariana Peisino, que assumiu agora o nosso Centro de Apoio de Defesa do Patrimônio Público, que tem a incumbência, então, de fomentar essas ações estratégicas por todo o Estado. E é importante, sim, da mesma forma que a gente deve fortalecer o controle interno, a transparência, o cidadão, certamente fortalecer a procuradoria dos municípios, fortalecer a probidade, proteger o erário, orientar melhor o gestor. Então, gostei, e pode deixar que a gente vai fazer uma pesquisa, um levantamento a respeito do que o senhor trouxe aqui para nós e sugerir, então, aos colegas essas ações, quem sabe na mediação, na conversa com os prefeitos,
juntos a gente já evolua bastante nesse propósito. Obrigada mesmo pela solução, gostei muito pela sugestão e está anotada. Muito obrigada. Eu agradeço também a presença do secretário-geral da OAB, doutor Marcos Botelho, e agradeço também a presença do conselheiro Renan Salles. Agradeço também a presença da doutora Janete Pantaleão, a qual eu fui estagiário na época do PROCON do Estado do Espírito Santo. Eu vou passar a palavra agora à doutora Ana Maria Mendonça, que ela gostaria de fazer um questionamento à senhora, doutora Luciana. Pois não. Boa tarde, doutora Luciana. Agradeço mais uma vez a presença. Faço minhas as palavras do doutor Bruno Calmon. Muito obrigada pela disponibilidade e por nos brindar com tanto conhecimento. A minha pergunta é breve, serei breve, né? Já estamos aí nos estendendo. Mas nós temos visto uma tendência mundial de compliance, né? E essa tendência veio ao Brasil por meio da lei anticrime, trazendo aí a obrigatoriedade para as empresas privadas de cumprimento dessas normas de compliance. Logo em seguida, por meio do Estatuto das Estatais, essa obrigatoriedade se estendeu para a administração pública indireta. Já na administração pública direta, muito embora a gente tenha outros mecanismos, como a lei de probidade, enfim, todos esses que a gente sabe que são fiscalizatórios, a gente ainda não tem essa obrigatoriedade legal de cumprimento dessas normas. A senhora entende que isso é importante, que seria mais um mecanismo, seria viável? Gostaria de saber qual a opinião da senhora. Muito obrigada, desde já. Os tempos, nós podemos fazer algumas... Bem, doutora, eu acho tão importante, tão viável. Ops, nosso amigo Veraldo. Veraldo, colega promotor lá de APH. Um orgulho ter você aqui conosco, Veraldo. Veraldo, a gente brinca que ele é o PGJ do Sul. Ele que manda no Sul inteiro. Veraldo. Um abraço. Doutora, então, eu tão acredito a importância não só de compliance, mas o programa de integridade, a lei anticorrupção, que nós estamos já nesse último ano estruturando um programa para dentro do Ministério Público. Não tivemos nenhuma ocorrência de aplicação da lei anticorrupção, mas é aquilo que eu digo, é o exemplo que vem de casa, né? Então, se o Ministério Público está estruturando seus programas para que a gente possa, então, comunicar para a sociedade como um todo que o MP, sim, trabalha com compliance, trabalha com a accountability, né, com todo esse programa de integridade e da lei anticorrupção também. Então, a nossa controladora interna tem estudado esses programas, a gente tem investido na capacitação, né, de alguns servidores, dela inclusive, e a gente tem feito o acompanhamento direto desse estudo. Eu já estava à frente disso na qualidade, então, de secretária-geral da gestão do Dr. Éder, e no meu programa de campanha eu me comprometo, e para mim, palavra é palavra, e vai sair, então, do papel para dentro do Ministério Público. Quando a gente estuda a fundo e estrutura um programa para dentro, a gente tem mais a legitimidade para sentar, inclusive, com os outros atores, falar, vamos fazer juntos? Vamos apostar, assim como alguns perfis em relação à transparência, que a lei não impõe que tenha no portal, mas que a gente, o próprio Ministério Público, está evoluindo tecnologicamente para adotar, né, independentemente da obrigação, porque é importante para a eficácia, para a resolutividade, para a eficiência da administração pública. Então, diretamente pode não ser obrigatório, mas a gente tem um entendimento principiológico que nos leva a essa tendência, né? E conversando com os atores, eu tenho certeza que a gente vai evoluir. Eu gosto muito das ações do Poder Executivo, e não é porque eu estou aqui na presença do doutor Alexandre, procurador do Estado, que já exerceu a função de procurador-geral, que quando a gente fala denúncias de corrupção, da pandemia, eu não vejo isso nem no nosso Estado. Sempre vai ter uma fake news, lamentavelmente, que é aquilo que eu falo que é corrupção também. Vai ser sempre esse zoom, 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 e o MP vai apurar tudo, e está apurando tudo. Eu falo lamentável porque a gente vê essas denúncias, que ainda não tem comprovação, então a gente também, enquanto do direito, tem que ter um cuidado em relação a essas afirmações,
mas lamentável pensar na hipótese de que alguém faça isso sobretudo nesse período de desgraça social. Vamos ser bem claros, é nesse sentido. Mas o que eu acho interessante no Estado é que a gente se desafia. A gente tem isso aqui no Estado do Espírito Santo. O MP, ele se desafia, eu quero estar lá no ranking, eu quero estar lá no topo da transparência, estamos, no CNMP, da organização administrativa do CNMP, estamos. E eu vejo que tem essa boa competição saudável também no nosso Estado. Está no ranking da transparência, né, das estruturas de Estado, evoluindo para ter melhores controles. Então, eu pressinto, para não dizer com certeza, mas de que qualquer ideia dessa do Ministério Público junto ao Poder Estadual e ao Tribunal de Contas vai ter plena recepção. E a gente então apoiar os municípios, porque cada qual também tem estruturas muito pequenas, por vezes, e que pode ser prejudicial. Mas a gente se ajudando, a gente chega lá. Então, doutora, esse é um propósito da instituição em relação especificamente a esses programas. Nós faremos. Passo a palavra agora ao doutor. Passo a palavra para o doutor Alexandre Alves. Presidente, a gente está aqui na sala com o doutor Marcos Felipe. A gente podia ouvir uma palavrinha do nosso secretário-geral. O que o senhor acha? Sim, excelente. Doutor Marcos, o senhor está disponível para falar aí conosco? Se puderem... Augusto? Eu tenho aqui mais uma inscrição do Dr. Leonardo Becker. Ok. Só verificar se o Augusto ou o Afonso podem abrir o microfone do Dr. Marcos Botelho. Se não for possível, a gente pode ir direto à pergunta, presidente. Depois do Dr. Marcos, se tiver disponibilidade, ele entra. Perfeito. Então, eu vou passar a palavra para o doutor Leonardo Becker. Doutora Luciana, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Também cumprimento aos conselheiros da Ordem, doutor Herder Pontes, ex-procurador-geral, doutor Renan, doutor Alóquio e os demais colegas aí da comissão, em nome do presidente da Ordem. Doutora, o Ministério Público ele tem uma responsabilidade muito grande, né, perante o Estado, a gente sabe disso, e principalmente nesse momento que nós estamos vivendo aí de pandemia, a comissão tem tido uma preocupação muito grande. Eu estou aí no cargo de vice-presidente da comissão, junto com o doutor Fabiano, os colegas aí. A gente tem focado muito sobre os contratos emergenciais do Estado, né? E eu sou um grande crítico em relação à lei que está em vigor no Estado, que dispensa as licitações para as compras de compras emergenciais, né? Eu gostaria de saber da senhora como que se o Ministério Público ele está tendo esse diálogo com o governo, essa questão da conversa sobre a fiscalização desses contratos, né? Bem, doutor Leonardo, em relação a essa atuação do Ministério Público, ela já é bastante ativa, vamos dizer assim, bastante ativa ao longo dos tempos. De fato, a gente tem uma situação peculiar agora por conta desse estado de calamidade, estado de emergência, da urgência, daí você tem que fazer pesar, né, a questão do tempo, né, e da hora que precisa ser observados para que não pereça a vida humana. Então, a gente tem essa compreensão também dessa sistemática legislativa. E o MP é muito próximo da PGE nessas conversas e tem tido um diálogo muito franco em relação a esses institutos, e a própria PGE, então, tem demonstrado para nós esse acompanhamento. Tanto que os ofícios que vão para o secretariado, que passam por meio da Procuradora-Geral, que é uma questão de dispositivo nosso orgânico,
que determinadas autoridades, os membros devem oficiar por meio da chefia institucional, a gente tem feito com cópia, todos eles endereçados aos secretários, mas também à Procuradoria-Geral do Estado, para que tenha esse acompanhamento imediato. É importante destacar que tudo que a gente tem requisitado, que a gente tem reclamado de informações, procurado saber o que está acontecendo, a gente tem tido resposta imediata. Eu posso dizer em relação às minhas atribuições eu tenho que dizer em relação às minhas atribuições originárias, né, nos limites das minhas responsabilidades. Que eu estou tendo esse acompanhamento, tenho tido esse diálogo. Em relação aos demais colegas, cada qual na sua esfera de atribuição, e aquilo que eu disse, que tem autonomia, que tem independência, então que vai pesquisando e vai investigando essas questões, nenhum colega se reportou a mim qualquer tipo de dificuldade, de prejuízo em relação à questão, ao assunto. Eu posso dizer também que é muito prematuro dizer que qualquer uma dessas denúncias ou notícias tenham sido concretas, enfim, e que porventura vão levar algum tipo de ação ou responsabilização. Estão no aspecto embrionário de investigação de cada membro, mas eu posso afiançar que a gente está muito atento, né? Apesar da gente estar com a promotoria com a porta fechada, o MP não parou e não ficou de portas fechadas, literalmente, né? Então, a nossa ouvidoria tem recebendo dezenas de denúncias relativas a tudo, né? Como de sempre. E a gente tem apurado todas elas, não nos esquivando de nenhum tipo de ação. E o importante naquele caráter preventivo é que nós temos conversado muito com a Secretaria de Controle e Transparência e com a própria Procuradoria de Estado e com o próprio governador, para que todos esses contratos estejam no e-mail aberto, né, para que todos esses dados estejam acessíveis à população, aos mecanismos de controle, para que a gente, de forma mais rápida e mais ágil, possa, inclusive, investigá-los. Então, nós estamos, sim, com o olho no gato e com o olho no peixe. Olhando para tudo, não é? Doutora, agradeço. Aproveito a oportunidade para desejar sucesso aí na sua gestão aí à frente do Ministério Público. Muito obrigado. Doutora, por favor, doutor Fabiano, desculpe interrompê-lo. Se a comissão, né, que faz esse trabalho tão bacana na ordem, tiver alguma sugestão também, tiver algum tipo de necessidade, né, algum reclamo, por favor, doutor Alexandre tem o meu contato, doutor Renan também, está à disposição, meu contato direto. Nós somos muito acessíveis e todos estamos imbuídos do mesmo propósito. Então, pode me procurar. Né? Doutor Éder está aqui também, é membro do MP, vai ter também o prazer de atender a todos e a gente vai resolvendo, né, e solucionando as questões. Doutora Luciana, eu vou passar a palavra para o doutor Marcos Botelho, que é o secretário-geral da Ordem. Depois tem mais uma inscrição, aí a gente encerra, porque já estamos tomando já 1h30 do seu precioso tempo. Tá? Doutor Marcos, com a palavra. E muito obrigado a sua presença, doutor Marcos. Ok, Fabiano, primeiramente, meus parabéns a você, aí, o Alexandre, por essa iniciativa. Também parabéns à doutora Luciana, que nós já nos conhecemos há um tempo. Né? Meus parabéns também pela sua nomeação como Procuradora-Geral da Justiça. Eu conheço bem o seu trabalho e sei que a senhora está bem à altura deste cargo. É uma nomeação muito merecida. Cumprimentar aqui o doutor Éder Pontes também, que está na sala aqui, né, virtual, e também os meus queridos conselheiros presentes aqui, alguns eu já visualizei, né, o Alok, que se manifestou, o Paulo Finamori, o Bruno, que faz parte do TED. Estendo a todos o meu abraço. Mas minha palavra aqui é rápida, doutora Luciana. Fiz questão de prestigiar esse evento aqui. E nesse mundo de pandemia que vivemos, parece que as coisas costumam andar mais rápido do que andavam antigamente, né? Já que esse meio virtual de se realizar as atividades acaba
nós achamos que não, mas nos toma um tempo, né, uma demanda muito alta realmente de informações, de troca de informações, de comandos, que a gente precisa lidar. Mas o mais é exatamente isso, só parabenizar aí a todos por esse evento, né? É sempre bom trazer esse tema à tona, né? Principalmente também nesse momento de pandemia, estamos vendo o que está acontecendo, as notícias que correm aí, país afora, sobre essas questões envolvendo superfaturamento de compra de equipamentos médicos, né? E entristece muito realmente a nós como cidadãos ver muitas vezes por parte dos nossos políticos, né, quem confiamos realmente a gestão da nossa vida, praticamente tomar atitudes como essa. Mas nessas breves palavras, eu agradeço a oportunidade de falar, viu, Alexandre e Fabiano, e parabéns mais uma vez pelo evento. Um grande abraço a todos. Obrigada, doutor Marcos. Para mim também é uma honra tê-lo aqui comigo, né, nessa sala virtual. Tenho muito respeito por Vossa Excelência e, de certo modo, fazemos parte de uma mesma família, já que seu irmão é membro muito querido lá nosso. E, então, é um orgulho para a família, do MP e sua. Obrigada. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado, doutor Marcos. Eu vou passar a última palavra a título de pergunta para a doutora Yara Ribeiro. Doutora Yara. Olá, boa tarde a todos. Gostaria de parabenizar a doutora Luciana pela brilhante palestra. Dizer que é muito importante para nós, enquanto advogados, né? Sou advogada e atuo na área criminal, que é muito importante saber que o Ministério Público está com esse papel praticamente ao nosso lado, porque quando falamos de justiça, quando falamos de estar atuando, né, frente a toda essa corrupção que a gente vê todos os dias, que já vem embutida muitas das vezes no ser humano, é muito importante para a gente saber que o Ministério Público está, sim, combatendo efetivamente, né, contra a corrupção. A minha pergunta, doutora, é com relação ao acordo de não persecução penal, que é uma situação que nos preocupa muito, apesar de ser, assim, por muitas vezes, muito melhor para os nossos clientes. O acordo é bom para todos, tanto para a promotoria quanto para o cliente, muitas das vezes, mas tem uma situação que me deixa muito preocupada, porque com relação aos valores, né, por muitas vezes impostos no acordo, aos valores colocados, isso vai ter o MP ele vai expedir uma portaria ou algum parâmetro para isso, porque hoje mesmo eu estava vendo um vídeo dos Estados Unidos na situação de acordo, que é, né, quase um acordo de não persecução penal que vem instituído no Brasil, só que o judiciário não participa, e aí o promotor fala, pega 3 anos, ou você faz o acordo e pega 3 anos, ou você não faz o acordo e pega 30. Diante de uma proposta dessa, obviamente, o cliente vai se declarar culpado, muitas vezes sendo inocente, né, para ter uma pena aí reduzida. Minha preocupação com relação ao Brasil e ao acordo de não persecução penal é justamente isso. Por vezes, o valor ser muito mais alto, que às vezes a pessoa não vai ter condições ali de pagar um acordo, né? Um valor exorbitante, igual eu tive uma situação de um cliente por porte ilegal de arma de fogo, posse ilegal de arma de fogo, e aí ele pagou aí 6 mil e fez o acordo, foi uma decisão dele, obviamente, fez o acordo de não persecução penal, mas pagou 6 mil. E aí a gente fica preocupado nessa situação. Será que isso vai ter um parâmetro? Para determinados crimes vai se estabelecer uma quantia a ser paga ou isso vai ficar a cargo do promotor e a cada situação? Esse é o meu questionamento. Isso vai ser fiscalizado pelo MP? Não vai ser? Como é que vai ficar isso? Muito obrigada. Boa tarde a todos. Bom, doutora Yara, interessante questionamento. Nós temos, sim, uma normativa do CNMP e uma normativa interna do nosso Ministério Público, salvo engano, é a Resolução 9,
do nosso colégio de procuradores. Travou. Tá? Não ouvimos. Travou. Ah, tá, ok. Vamos repetir aqui. Agora estão me ouvindo? Uhum. Bem. Bom, então, interessante pergunta, né? Primeiro eu destaco isso. Em relação ao princípio em si, o Instituto do Acordo de Não Persecução Penal, há uma normativa nacional do Conselho Nacional e há também uma normativa interna nossa que regulamenta o rito, né, o modelo do Acordo de Não Persecução Penal. De fato, não há essa tabela, essa gradação de valores, enfim, ou de medidas. Fica na discricionariedade, na autonomia de cada membro. Mas a gente tem alguns princípios, claro, né, que norteiam a nossa atuação, como da razoabilidade, da proporcionalidade, porque é muito relativo, doutora Yara. Pode ser que para uma pessoa R$6.000 seja muito e para outra nem tanto. Pode ser que o simples porte de arma para uma pessoa possa não ser tão relevante, mas depois que uma vida com essa mesma arma, né, estiver ceifada, né, você daí tem um valor inestimável. Então, o membro do Ministério Público possui essa competência, esse preparo para, dentro da esfera da sua autonomia, estabelecer os valores e as medidas. É claro que é uma atividade administrativa, extrajudicial, que no nosso país pode sofrer algum tipo de controle. Próprio controle interno dos nossos órgãos colegiados, da atividade do procurador-geral, ou até no âmbito judicial, se for o caso. Ou mesmo a pessoa entender que não deve, que está excessivo e realmente não se submeter ao acordo. Eu vejo o instituto nosso diferente do plea bargain americano, que quando já impõe, né, guilty ou no guilty, você tem que dizer eu sou culpado, e já estabelece uma pena, vamos dizer assim, ainda que barganhada e com um registro criminal. O que tem de interessante no nosso acordo de não persecução penal é que ele precede a judicialização. Então, de qualquer modo, é interessante, né, para a pessoa, porque ela ainda poderá vir a ser processada e não terá registros criminais. Mas, de fato, eu particularmente acho também um pouco difícil a gente estabelecer um tabelamento de valores, um tabelamento, porque nem a legislação penal estabelece uma tabela, vamos dizer assim, da penalidade de uma forma muito fechada. Não é? 12 a 30 anos, né? A diferença é muito grande, que fica nessa subjetividade também, mas uma subjetividade controlada, né, do magistrado. É um instituto para nós novo, certamente essas questões estão muito em discussão. Nós temos dentro da casa também colegas que já se debruçaram sobre o Instituto Americano e também sobre, né, o Instituto Brasileiro. A gente tem estudado. Pode ser que avance nesse sentido ou pode ser que a gente crie alguns outros tipos de controle, de eficiência, de razoabilidade. Mas eu penso que o maior deles é justamente o aspecto revisional da medida, né? A que todo membro está sujeito na sua atividade, respeitada a autonomia. Muito obrigada. Doutora Luciana, eu queria registrar também e agradecer a presença da juíza doutora Patrícia Neves, que também está aqui na sala. Doutora Patrícia, muito obrigado pela presença da senhora. Doutora Luciana, muitíssimo obrigado pela presença, por tudo que a senhora explanou, pela luz que trouxe ao nosso debate, à nossa comissão. Desejo, assim, enorme sucesso para a senhora no caminhar e na direção do Ministério Público. Estamos de porta aberta para o que a senhora, sim, o que o Ministério Público precisar da nossa comissão, estamos de portas abertas, principalmente também com relação à divulgação da cartilha. Agradeço por demais esse tempo que a senhora utilizou, deixou de fazer algo para estar aqui discutindo, debatendo um tema tão importante que é a corrupção, né, nos dias de hoje. Então, agradeço por demais as palavras da senhora junto
a nossa comissão. Eu vou passar a palavra para o doutor Alexandre para fazer as considerações finais. Obrigado, presidente. Minhas palavras também são palavras de agradecimento à doutora Luciana, que, diante do meu convite, prontamente se colocou à disposição para comparecer à nossa comissão, para debater esse tema que tanto nos é caro, né, que é o combate à corrupção. E é isso, temos que, a palavra de agradecimento, não só à nossa palestrante, nossa convidada de hoje, mas todos os presidentes de outras comissões, conselheiros que estiveram aqui presentes, magistrados, membros do Ministério Público. E já queria, senhor presidente, deixar um convite que no próximo dia 2/6, eu não sei se é terça-feira ou segunda, eu estou sem o calendário, às 13 horas, nós contaremos com a presença na nossa comissão do doutor Antônio Sérgio de Moraes Pitombo, advogado especializado aí, já participou de várias operações, combate à corrupção, que foi convidado pela doutora Ana, que é integrante da nossa comissão, e já fica aí o registro de convite a todos, né? E mais uma vez agradecendo a doutora Luciana pelas suas palavras e por prontamente aí atender o nosso convite. Muito obrigado. Obrigada, doutor Alexandre, muito obrigada, doutor Fabiano, a toda a ordem dos advogados, aos magistrados presentes, telespectadores, estudantes e, sobretudo, né, aos meus colegas, membros do Ministério Público, servidores da nossa casa. Para mim foi uma honra, um prazer. Estou à disposição quantas vezes for necessário, sobretudo para falar da minha paixão, que é o Ministério Público, que é a cidadania, né, nosso país, enfim, é um dever nosso funcional, inclusive. Estou, então, à disposição e, certamente, doutor Fabiano, vou repassar e compartilhar a nossa cartilha de atendimento ao cidadão e a nossa nova normativa que será modulada para esse atendimento nesse período de pandemia. O MP está aberto a todos os advogados, aos cidadãos em geral, e tenho em mim uma parceira sempre disponível para o melhor. Muito obrigada. Obrigado, doutora Luciana. Desejo mais uma vez sucesso na condução do Ministério Público do Estado do Espírito Santo e estamos encerrando a sessão. Infelizmente, foi maravilhoso, mas tem uma hora que chega ao fim. Agradeço a presença de todos, conselheiros, advogados, juízes. Tá? Muito, muito obrigado pela presença de vocês. Lembrando que no dia 2 teremos uma nova palestra com o doutor Antônio Pitombo. Tá bom? Muito obrigado a todos que estiveram presentes. Uma boa tarde e vamos tentar cumprir as normas da Organização Mundial de Saúde, porque a pandemia não está para brincadeira. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Até logo.